queridos! Sejam bem-vindos a mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical, na classe aqui que nós estaremos estudando dos juniores. E hoje já estamos na nossa lição de número 11, que tem por título Ezequias, um rei de oração. Glória a Deus! Vamos à nossa conversa de professor. Acompanhe comigo aí na telinha. Amigo professor, estamos iniciando mais uma lição. Desta vez, seus alunos conhecerão a história do rei Ezequias, homem fiel e temente a Deus. Quando estava em aflição, Ezequias suplicou ao Senhor por socorro e teve a sua oração respondida. Estamos vivendo dias de muito sofrimento, angústias, aflições. Muitas vezes pensamos até em desistir devido às lutas que temos de enfrentar. Entretanto, quando oramos a Deus, Ele renova as nossas forças e a nossa fé. Deus atende às orações e súplicas dos seus servos quando estão passando por momentos de aflição. Professor, quando estiver passando por algum momento difícil na sua vida, tenha certeza de que você serve a um Deus poderoso, que nunca perdeu uma batalha e no tempo certo lhe dará a vitória e será muito além daquilo que você pensa ou pede. Esta é mais uma oportunidade para ensinar seus alunos a respeito da oração, fé e perseverança no único Deus. Quando somos obedientes e fazemos sua vontade, Ele atende ao nosso clamor. Que você possa estar firme no Senhor e não permita que nada o retire de sua presença. Explore o assunto da lição com seus alunos, mostre os diferentes tipos de oração classificados na Bíblia, enfatize aos seus alunos que Deus é poderoso para curar enfermidades, salvar, libertar, solucionar problemas impossíveis e conceder vitória. E a lição de hoje está lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 32 e 2 Reis 19. Então já deixamos aí os versículos para estarmos meditando. Tenha esse momento com Deus, deixe que Ele fale ao seu coração através de sua palavra e você ore ao Senhor todos os dias. Peça para que Ele abençoe a sua vida, para que Ele lhe dê sabedoria, entendimento de sua palavra. Então, na segunda-feira, o Senhor é aquele que nos livra de todo mal. Feliz é aquele que põe a sua confiança em Deus. Põe a sua esperança em Deus. Perseverai na oração. Deus ouve as nossas orações e súplicas. Paciência para fazer a vontade de Deus. Então, medite na palavra do Senhor durante essa semana. Lição de número 11, pessoal. É o estado de Rondônia. Então, já peço para os seus alunos assinalarem lá no 11, que é o estado de Rondônia. E por ele nós estaremos orando nessa oração inicial. Chame seus alunos, levante um clamor para que Deus abençoe, que seja uma aula abençoada, que através dessa lição os seus alunos sintam o desejo de orar, de estar mais pertinho de Deus, através da oração. E nós também. E no momento do louvor, na oração de Jefferson e Suelen, em fervente oração, hino da nossa harpa cristã e teu toque da Esther Duran. Se você tem mais sugestões, por favor, deixe para nós aqui nos comentários. O objetivo da nossa lição hoje é observar que a oração pode mudar circunstâncias difíceis. A oração muda nós, muda as circunstâncias, muda tudo. E o memorizando, o nosso versículo hoje está lá no Salmo 51, no verso 17, que diz: Ó Deus, o meu sacrifício é um espírito humilde. Tu não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Então, nós não temos mais que sacrificar animais. O sacrifício que agrada a Deus é um coração humilde, um coração arrependido, um coração dobrado a Ele e a sua vontade, que está aos pés do Senhor constantemente, diariamente. Nós precisamos estar aos pés do nosso Senhor para que Ele nos fortaleça, para que Ele nos ajude nas aflições da vida. Se estamos de joelhos diante do Senhor, estamos de pé diante das aflições dessa vida. Então, para a memorização hoje, materiais necessários: balão, caneta e papel. Então, você vai pegar aí um pacote de balões
E aí você vai escrever lá nos papéis, né? Comandos. Então, escolhe mais ou menos quantos alunos você tem aí na escola bíblica. Leve o número de balões, um para cada aluno, para que todos venham participar. Então, você vai escrever comandos e colocar dentro dos balões. E aí, cada aluno vai estourar um balão e vai fazer o que diz ali no comando. Então, recitar o versículo, pedir para a pessoa que está atrás recitar o versículo, escolher uma menina para recitar o versículo, escolher um menino e assim por diante, vai usando a sua criatividade, escrevendo e colocando dentro dos balões. E assim todos os alunos vão participar. E aí você pode levar o versículo assim impresso, para eles lerem. Você deixa na vista de todos e aí eles vão lendo. Ou você lê com eles primeiramente, explica o versículo e depois faz essa dinâmica de memorização. E também na dinâmica que nós sempre trazemos uma sugestão, que está ali na nossa lição, geralmente a gente faz lá no finalzinho da aula e você pode escolher, pode fazer agora no início ou no final, também utilizando balão. E você vai explicar a eles sobre a oração. Então vamos abrir agora comigo lá no livro de Mateus, no capítulo 21. Vamos ver o que está escrito lá. Vai dizer assim, a figueira sem fruto. Lá no verso 21, capítulo 21 de Mateus, versículo 21. Jesus, porém, lhes respondeu, em verdade vos digo que se tiveres fé e não duvidares, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se este monte disserdes, ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. E no versículo 22, e tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Então, nós não temos só que pedir, nós temos que crer naquilo que pedimos. Muitas pessoas já estão desanimadas. Eu oro, mas Deus não me ouve, não vai acontecer mesmo. Será que não é fé que está faltando aí na sua oração? Será que você não está crendo muito pouquinho? O que um Deus tão grande não pode realizar na sua vida se você tiver fé? Então vamos colocar fogo aí, vamos botar lenha nessa fogueira, vamos botar fé nesse coração, vamos crer no Deus que nós servimos. E aí qual é a dinâmica que você pode levar para os seus alunos? Você pergunta para eles, será que um balão ele faz barulho? E aí você começa a assoprar. Faz barulho? Não faz barulho. E agora, faz barulho? Não está fazendo barulho, não estou ouvindo barulho. Ainda não. E aí você vai enchendo até que ele, vai estourar. Ele vai fazer barulho. Eu não vou estourar aqui, senão vai fazer um som muito alto aqui no microfone. Então você vai enchendo, até que ele estoure. E aí você explica para os seus alunos que o balão enchendo é como se fosse a nossa oração. Se nós enchemos um pouquinho, não faz barulho, vai enchendo os ouvidos do Senhor, vai subindo a nossa oração, até que, ouvi a oração do meu servo. Então, para cada pessoa, para cada caso, cada pessoa ela tem aí um pedido que ela deseja fazer ao Senhor, algo que ela espera da parte de Deus, que talvez ainda não aconteceu, mas no tempo certo, essa oração ela vai fazer barulho, Deus vai se agradar e vai ouvir. Também tem o processo durante o tempo que vai enchendo, os ouvidos, vai chegando a oração aos ouvidos do Senhor. As nossas orações são como incenso, a palavra de Deus diz, e aí elas vão enchendo lá o incensário com a oração dos seus santos. No momento certo, o Senhor ele vai te dar aquilo que você está pedindo. Ou o seu coração vai mudar, talvez aquilo que você tem pedido não é algo bom para você, mas o Senhor vai fazer você enxergar isso, e tudo através da oração. Então lá diz que, lá em Mateus 21, que nós temos que pedir, mas nós temos que crer naquilo que estamos pedindo.
e no processo nós vamos sendo amadurecidos para receber a bênção do Senhor. Então essa dinâmica, balão faz barulho, são as nossas orações. Quanto mais nós orarmos, melhor a nossa comunhão com Deus, o nosso coração se torna melhor, nos tornamos menos ruins, né? O Senhor vai tirando tudo aquilo que não agrada através da oração, através da leitura da sua palavra. Então, o rei de hoje foi um rei de oração, o rei Ezequias. Já chegamos agora no momento da palavra. Deixei todos os visuais para você ali no Google Drive, na pastinha. Você acessa utilizando esse link aqui na descrição do vídeo. Então você vai clicar lá e vai ser direcionado para uma nova página, aonde você clica na pasta dos juniores e lá tem todos os recursos que nós utilizamos durante a nossa aula. Tudo gratuito, é só fazer o download, imprimir e utilizar esses recursos abençoados. Então, o rei Ezequias, a história dele nós vamos ver lá em 2 Reis. 2 Reis, capítulo 18, que diz assim: Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que fizera Davi, seu pai. Removeu os altos, quebrou as colunas, deitou abaixo o poste ídolo, fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera. Olha, ainda existia até aqueles dias a serpente de bronze que Moisés fez e eles idolatravam aquela serpente. Só por Deus, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Olha só, rei Ezequias, ele, quando começou a reinar, ele restaurou a adoração ao Senhor. Ele purificou o templo, chamou os levitas, os sacerdotes, pediu que eles se purificassem. Ele voltou com as festas de celebração ao Senhor e ele voltou a celebrar a Páscoa, a comemoração da saída, da libertação dos filhos de Israel lá do Egito. E nós vamos conhecer um pouquinho melhor essa história lá no livro de 2 Crônicas, no capítulo 30. E olha que coisa linda que Ezequias fez. Lá no versículo 6, ele mandou cartas pelos correios por todas as cidades, chamando a todos para virem se purificar e celebrar a Páscoa do Senhor. E vai dizer assim no versículo 6, partiram os correios com as cartas do rei e dos seus príncipes por todo Israel e Judá, segundo o mandado do rei, dizendo: Filhos de Israel, voltai-vos ao Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, para que ele se volte para o restante que escapou do poder dos reis da Assíria. Eles eram muito oprimidos pelo rei da Síria, tanto é que o reino do norte, o reino de Israel, passou agora a ser cativo pela Síria. E os correios foram passando de cidade em cidade pela terra de Efraim, Manassés, Zebulon. Porém, riram-se e zombaram deles. Todavia, alguns de Azer, de Manassés e de Zebulon se humilharam e foram a Jerusalém. Também Judá se fez sentir a mão de Deus, dando-lhes um só coração para cumprirem o mandado do rei e dos príncipes, segundo a palavra do Senhor. Ouviu o Senhor a Ezequias e sarou a alma do povo. E lá no versículo 26, houve grande alegria em Jerusalém, porque desde os dias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, não houve coisa semelhante em Jerusalém. E olha agora, então os sacerdotes, os levitas, se levantaram para abençoar o povo. A sua voz foi ouvida, a sua oração chegou até a santa habitação de Deus, até
os céus. Então, olha que lindo, Deus se agradou tanto do rei Ezequias, da purificação dos levitas, dos sacerdotes, da reunião do povo, indo celebrar a Páscoa do Senhor, que a voz do povo foi ouvida nos céus, chegou até a santa habitação de Deus. Deus ama a oração. Ele quer que nós falemos com Ele, que nós abrimos o nosso coração. Ele sabe de tudo, mas Ele quer ouvir de nós, porque assim Ele vai curando as nossas feridas, Ele vai nos ensinando a servir a Ele de todo o coração, tirando todas as impurezas e lavando o nosso coração com o seu precioso sangue de Jesus. Lá na figura de número 2, nós vamos ver que o rei da Síria, Senaqueribe, começa aí a insultar Ezequias, ameaçar o povo de Judá, dizendo que iria tomar eles, que iria guerrear com eles, que iria vencer, que eles iam se tornar em nada. E Rabsaque, que era um servo de Senaqueribe, ficava zombando, falava coisas horríveis contra o povo. E o povo se entristeceu. Mas o rei Ezequias, o que ele fez nesse momento? Ele não foi como Oséias. Oséias foi lá pedir ajuda para o rei do Egito. Ezequias não. Ele tinha um coração dobrado ao Senhor. Ele gostava de orar, porque ele sentia ali alívio e sabia que Deus ouvia as orações e que nunca deixaria ele na mão. Então Deus ouve agora a aflição de Ezequias. Por quê? Ele pega uma carta que recebeu lá do rei da Síria, ele vai até a casa do Senhor, rasga as suas vestes, se humilha perante Deus, mostra para o Senhor a carta. Ó Senhor, tá vendo essa carta? É como nós devemos agir também. Quando o inimigo está nos humilhando, está nos atacando, às vezes o inimigo vem através de pessoas, usa a boca das pessoas, usa as vidas daqueles que dão brecha, mas às vezes essas vozes são na nossa mente. O Senaqueribe, o inimigo, Satanás lá tacando flechas e setas na nossa mente. E o que nós temos que fazer? Joelho no chão, boca no pó, fala com o Senhor, te humilha perante Ele, Ele vai te ouvir. Ele ama a oração, Ele ama aqueles que têm um coração humilhado e humilde diante dEle. E aí foi o que Ezequias fez. Senhor, olha só o que esse rei está falando, olha essa carta, olha essas afrontas. E sabe o que Deus faz? Nós vamos ver aqui, ó, acho que está em 2 Crônicas. Porém, rei Ezequias e Isaías, o profeta, filho de Amós, oraram por causa disso, clamaram ao céu. Então, o Senhor enviou um anjo, que na figura de número 3, que destruiu todos os homens valentes, os chefes, os príncipes no arraial do rei da Síria. E este, com o rosto coberto de vergonha, voltou para a sua terra. Então Deus agora, através da oração, do clamor dos seus servos, Deus entra em ação, Deus envia um anjo e o anjo ele exterminou ali 185.000 da tropa dos assírios. E aí o rei volta envergonhado para casa e quando ele chega em casa é morto pelos seus próprios filhos, porque o Senhor não se deixa escarnecer, porque o Senhor ama e guarda o seu povo. E essa foi a história de hoje. E nós vamos ver lá no finalzinho, o que vai nos dizer. Também, em algum tempo, ali, em determinado tempo da sua vida, o rei Ezequias, ele sofreu uma enfermidade. E aí vai dizer assim, ele adoeceu de uma doença incurável. Então o profeta Isaías veio dizer que ele iria morrer. Você conhece essa história? O rei Ezequias, ele fica muito triste e aflito. Ele se vira para o lado e ele ora a Deus. Senhor, lembra-te de mim, que eu te servi de todo o coração, como eu te servi durante a minha vida. E Deus, ele ouve a oração de Ezequias. Vamos ver se eu encontro aqui para vocês.
Mas Deus ouve a oração de Ezequias. Lá no capítulo 20 de 2 Reis. Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai. Ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, eis que eu te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Então, através, mais uma vez, da oração, Ezequias alcança a vitória da parte de Deus. E ali Deus acrescenta 15 anos à vida de Ezequias. Então, nós aprendemos que a oração, na aula de hoje, nós aprendemos com o rei Ezequias, que a oração é muito importante. Através da oração, nós conseguimos milagres, Deus muda a nossa história, Deus faz uma reviravolta. Muitas vezes, pode ser que você esteja orando muito pouco ou quase nada. As tarefas diárias, a correria da vida, às vezes nós estamos idolatrando aí o Deus correria. Como é que tá, irmão? Tá uma correria. Como é que tá, fulano? Tô na correria. Tá sempre na correria. Cuidado, Deus não está na correria. Deus é paz, Deus é ordem e nós temos que priorizar o nosso tempo com Ele. Amém? Deixamos aí uma imagem para colorir para os nossos pequeninos que participam conosco da escola bíblica. Vamos colorir ali o reizinho Ezequias. Quantas letrinhas tem nesse nome? Tem alguma letrinha que se repete? Qual ela é? E para lembrancinha, a oração nos aproxima de Deus. É um cartãozinho, você pode incluir ali atrás o versículo de hoje, colocar uma balinha, algum mimo para os seus alunos. E já concluímos essa aula, muito gratos a Deus por tudo que Ele tem feito e aprendendo sobre o valor da oração, como ele é um hábito importante, a oração na nossa comunhão com Deus. Então, que a partir dessa aula nós venhamos orar mais ao Senhor, que os seus alunos também tenham esse desejo de orar mais e estarem pertinho de Deus, através desse hábito tão lindo que é a oração. Muitas vezes não é um hábito fácil, porque o inimigo, ele não quer que nós oremos, não quer que nós venhamos ler a palavra. É gostoso orar? Sim, é maravilhoso, mas chegar até a oração muitas vezes é difícil. E também é difícil porque às vezes o nosso coração está tão orgulhoso e sabe que temos que nos humilhar perante Deus em oração. Na oração, Ele tira os carrapichos do nosso coração, as raízes de amargura. E muitas vezes são processos doloridos, mas que valem a pena, porque só um coração limpo e humilhado perante o Senhor entrará no céu. Então agradeço a você que esteve até aqui conosco. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua aula. Em nome de Jesus, a paz do Senhor a todos. O ITEC, Instituto Teológico de Educação Cristã, tem o prazer de apresentar sua nova modalidade de ensino, Sistema EAD. Nossa plataforma é totalmente intuitiva e foi desenvolvida para proporcionar a melhor experiência de aprendizado para você, nosso aluno. Agora você terá acesso ao curso básico em teologia com todo o conteúdo programático, incluindo videoaulas inclusivas ministradas pelos próprios autores dos livros. E o melhor, somos reconhecidos oficialmente pela Assembleia de Deus e pelas convenções CIADESP e CGADB. Não perca tempo. Venha estudar teologia no sistema EAD com o ITEC, onde o conhecimento teológico estará ao alcance de todos. Acesse já www.itecteologia.com.br.